Não, primeiro tem que dizer assim: seja bem-vindo aos passos de fé. Não é isso? E sempre os passos de fé estão assim, ligados com o número 7. 7 quintas-feiras, você traz o seu problema da presença de Deus, né? Como uma demonstração da sua fé, para que Deus possa resolver o seu problema. E aí a gente chega a um ponto assim que os textos que falam de 7, às vezes se esgotam. E aí a gente diz: rapaz, eu vou pregar hoje um texto que não tem o número 7, né? Para representar os 7 passos de fé, 7 quintas-feiras, para trazer a sua demanda diante de Deus, né? Mas eu creio que hoje, no texto que eu vou considerar, aliás, mais de um texto, o número 7 aparece. Então vamos lá. Seja bem-vindo aos passos de fé, né? Qual é o passo de fé que você está? Primeiro, segundo? Primeiro não pode ser, né? Segundo até o 7º. Então abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. A partir do versículo 40, Marcos 1:40, que diz o seguinte: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então, irmãos, essa história desse leproso está registrada em Mateus capítulo 8, em Marcos capítulo 1 e em Lucas capítulo 5. Em cada uma das narrativas, alguma variação acontece, né? E aí nós estamos vendo aqui, nesse texto de Marcos, que nós estamos considerando, como Jesus curou esse leproso. Mas antes de entrar especificamente nesse texto aqui, porque aqui não diz o motivo por que ele se tornou leproso, né? E para descobrir por que ele se tornou leproso, ou pelo menos para especular qual foi o motivo que esse homem se tornou leproso, eu quero ir lá para o Antigo Testamento, considerar alguns textos lá. Até o Beto falou ainda há pouco aqui, dizendo tudo que está na Bíblia é importante. E aí eu lembrei em Romanos 15:4, que diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, irmãos, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, ele está dizendo aqui, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito,
ou para a instrução da igreja, né? Paulo está escrevendo aqui em Romanos. Tudo que foi escrito desde o primeiro capítulo de Gênesis, por todo o Antigo Testamento, foi escrito para a instrução da igreja. E tem um objetivo para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, se você é uma pessoa que está sem esperança, leia o Antigo Testamento. E assim, olha, não só o Antigo, mas o Novo também. Mas ele está dizendo assim, olha, o Antigo Testamento não tornou-se obsoleto, não caducou. Porque é antigo, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é atual. Então, tudo que foi escrito, ele diz tudo. Depois Paulo vai dizer assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, se você está sem esperança, meta a cara na Bíblia, né? Que vai te dar esperança. Ele está dizendo assim, se o que foi escrito no Antigo Testamento é para a instrução da igreja, com muito mais verdade, o Novo Testamento, que foi escrito especificamente para a igreja, também é valioso, né? Até esclarece mais do que o Antigo. Mas, por isso que eu lendo aqui um texto do Novo Testamento, e aí eu digo, está sem explicação, por que esse homem se tornou leproso? A lepra, ela hoje é chamada de hanseníase, né? Nós estamos numa época assim, que usa muito eufemismo. Isso aqui é eufemismo. Você diz de maneira branda as coisas que antigamente se dizia nu e cruamente, né? Então, antigamente era assim, é lepra. Aquela pessoa é leprosa, é um leproso. Mas nós estamos vendo a época que eu não sei se é de maior amor ou de maior hipocrisia, porque as pessoas resolveram usar eufemismos. Então a pessoa não é mais um leproso, é um ranceniano. Havia até aqui em Rio Branco uma colônia, não sei quantos irmãos conhecem, a colônia Souza Araújo, eu acho que era Souza Araújo, que era uma colônia onde os leprosos eram isolados, conforme a Bíblia diz que o leproso ele tinha que ser isolado do convívio social. A Bíblia diz assim, portanto ele habitará só. Naturalmente, um dos motivos era para que ele não contagiasse os demais, né? Mas até aqui no Rio Branco havia a colônia Souza Araújo, onde os leprosos eram isolados lá, separados do convívio social. Então, uma das características da lepra já era a solidão, tanto na Bíblia, porque lá o texto, digo, olha, Levítico capítulo 13, tem 59 versículos, fala especificamente sobre o leproso. Levítico capítulo 14 tem 57 versículos que fala só sobre a lepra e o leproso na casa, na pessoa, na roupa. E aí lá diz assim, o leproso habitará só. Aí diz, rapaz, sempre o leproso, o problema dele, a solidão já é um problema para o leproso. Então dizer assim, o leproso não podia se aproximar de alguém, naturalmente, para que ele não contagiasse. O contágio, né? Ele teria que, ao se aproximar, dizer assim, imundo, imundo, para avisar que ele estava se aproximando. E aqui nós encontramos já no Novo Testamento, Jesus, tendo em conta, aí eu acho interessante que nesse texto aqui, não diz assim, aproximou-se dele um homem leproso, não é isso que o texto diz. Não diz uma mulher leprosa, nem um animal leproso. Aproximou-se dele um leproso. Ou seja, o leproso perdia até a identidade, porque ele não era mais um ser humano, não era mais um homem, não era mais uma mulher, mas ele era um leproso. Lembra que eu falei um dia desse sobre Bartimeu? Que o nome dele não aparece no texto, mas só diz que ele era filho de Timeu. Era assim, Bartimeu cego. Filho de Timeu cego, então era um cego. A identidade dele já tem esse estigma pela doença que ele tinha. É o caso aqui ó. Um leproso aproximou-se de Jesus. Então já se vê, irmãos. E a lepra, o Novo Testamento fala muito de doença, porque Jesus curava todo tipo de doença. Só que a lepra, ela é uma doença destacada das demais, porque
As outras enfermidades elas eram curadas, a palavra era cura, terapia. E para a lepra nunca a palavra que é usada não é curada, é assim, limpo, purificar. Jesus disse: limpar, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas a lepra era uma doença distintiva, diferente, porque não era cura, era limpar, purificar. Por quê? Porque o leproso era imundo, impuro. E aí eu acredito que essa impureza do leproso era tanto no sentido físico, porque o Novo Testamento, a linguagem que ele usa, dá a impressão assim: o corpo humano, para ser um corpo limpo e puro, não pode ter doença. Deus não fez o corpo humano para ser depósito de doenças, mas o corpo limpo e puro estava livre de doença e enfermidade. Isso vem da lepra, né? Que era uma doença que aparecia à vista de todos. Eu vi na colônia do leprosário Souza Araújo, pessoas sem nariz, pessoas sem orelha, pessoas sem mão, sem pé. E quando nós estamos no seminário lá em Belém, Seminário Batista Equatorial em Belém, na saída de Belém, no entroncamento, havia uma cidade chamada Jussarateua, e havia lá uma colônia de leprosos. Uma colega nossa de seminário estava conosco na sala de aula de teologia, ela era de lá. Mas eu acredito que ela já tinha sido curada, ou era a família dela que era algo assim. Mas irmãos, aí vamos ver aqui, a lepra, o caso aqui é passo de fé, né? Vamos orar que você viu aqui hoje, passo de fé, para trazer diante de Deus um problema que lhe aflige, e que essa lepra vai ser a representação desse problema que você trouxe, né? E aí o Novo Testamento, aqui no texto, não diz por que esse homem ficou leproso. Porque Lucas, que era médico, escreveu assim no capítulo 5: aproximou-se dele um homem cheio de lepra. Né? Lucas, como médico, ele descreveu com maior propriedade a situação daquele homem, um homem cheio de lepra. Mas aí, né, eu quero ver aqui o seguinte: eu sempre estou aqui, eu digo, meu Deus, eu tenho que falar dos passos de fé e dar a solução do problema para os irmãos, né? Porque os irmãos vêm aqui buscar solução para os seus problemas, alívio, né? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então os irmãos vieram buscar alívio dos seus problemas, dos seus sofrimentos, das suas aflições, e vieram buscar descanso para a sua alma, até para o seu corpo, porque o corpo precisa ser isento de doença, né? Mas nós estamos numa época que parece que o corpo se tornou um depositário de doenças. Até eu vejo as farmácias se multiplicando. Eu não sei se o que tem mais em Rio Branco, se é farmácia ou se é igreja, mas em cada esquina tem uma farmácia e gente construindo mais farmácia ainda. Essas pessoas devem saber que vem muita doença por aí e que o negócio de vender remédio é imbatível, né? Se você quiser enriquecer, vai vender remédio, porque o que está cheio de gente doente por aí e parece que está vendo mais doença. Mas será que isso é de Deus? Vamos lá para a Bíblia, né? Tudo que foi escrito antes foi para a instrução da igreja. E aí tem a questão aqui que eu quero deixar para os irmãos, né? Que eu quero ser honesto e sincero com os irmãos. Qual foi o motivo que esse homem se tornou leproso? Porque sempre tem um motivo, né? E nós temos que ser absolutamente honestos conosco mesmos para saber qual foi a causa, quais são as causas dos nossos dissabores, qual é a causa das nossas aflições, porque sempre tem uma causa. Então nós precisamos saber qual é a causa, né, que nos trouxe esse problema. E como o texto aqui do Novo Testamento não especifica, não revela qual foi a causa que tornou esse homem leproso, nós vamos buscar lá no Antigo Testamento a instrução, já que tudo que antes foi escrito para a nossa instrução da igreja. Números capítulo 12.
Números capítulo 12, verso 1, diz assim, irmão, pessoal. Verso 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cuxita. Aí quando Deus chama, era uma família, né? Miriam, Arão e Moisés. Só que o líder era Moisés, que era o mais novo. Mas aí o texto aqui diz o seguinte: Miriam e Arão falaram contra Moisés. Falaram contra Moisés. Aí Deus se manifestou, chamou os três e disse assim: agora vem cá, Miriam e Arão, vocês vêm aqui. Vocês não tiveram medo de falar contra Moisés, não? Porque se entre vocês houver profeta, eu, Jeová, falarei com ele em sonhos e em visões. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Eu falo com ele cara a cara, como qualquer um fala com o seu amigo. Olha, diz aí Deus diz assim: por que, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? E aí, irmão, assim foi. Deus feriu Miriam com lepra, diz aqui. Ó, verso 10. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve, acho que é branca como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Então o Velho Testamento já revelou um dos motivos porque que a lepra pode se apoderar de alguém. E aí eu vou dizer aqui, irmão, tem muito a ver conosco aqui, olha só. Fala mal do líder, aqui está. Falou contra Moisés. Falar contra o líder. E aí eu estou aqui diante dos irmãos, né? E eu creio que uma das maiores tentações nossas, de todos nós, também é minha, é falar contra os líderes. Porque os líderes são seres humanos, os líderes têm defeitos, os líderes têm falhas. E é uma tentação muito grande falar contra os líderes. Só que é muito perigoso, porque pode trazer a lepra, seja ela em que formato for. E aí, eu digo para o bem dos irmãos, né? Não falem contra o líder. Parece até aquele negócio de estar legislando causa própria, porque o pessoal do mundo não conhece esse princípio, e aí abre a boca e blasfema. Eu vejo pessoas se dirigindo ao presidente da República em termos tão ofensivos e tão blasfemos. Ele quer saber, e depois a pessoa diz assim: eu sou discípulo de Jesus. Eu digo, pois é, mas pode ser que seja um discípulo muito ignorante, né? Que está falando contra uma autoridade instituída por Deus. Então vamos ficar aqui na igreja, né? Fala mal do líder, trouxe lepra para Miriam. Ela ficou 7 dias isolada fora do arraial. Está aqui o número 7 aqui no texto. Se nós formos lá em Levítico capítulo 13, ele vai dizer assim: quando a lepra se manifestar em alguém, essa pessoa irá ao sacerdote. O sacerdote vai examinar a pessoa e vendo que é lepra, ele vai isolar a pessoa 7 dias fora do arraial. Durante 7 dias ela ficará isolada, fora da comunidade, não poderá ter contato com ninguém. Ao 7º dia ela vai voltar e o sacerdote vai examinar de novo. E o sacerdote que tem autoridade para declarar se ela está curada da lepra ou se ela continua com lepra, aí ele vai dar mais 7 dias para ela ficar fora de novo. Então, irmãos, mas o que não importa aqui é: não vamos cair na tentação de falar contra o líder. Aí eu vou dizer aqui, líder, ó, as 3 instituições que Deus criou. A família, quem é o líder da família? Então, se você falar mal do líder da família, você vai cair nesse princípio aqui. A igreja, se você falar mal do líder da igreja, você vai cair nessa situação aqui. E o Estado, quem é o líder do Estado? O presidente da República, não importa quem seja, é uma autoridade constituída. E aí nós temos que botar a mão na boca antes de falar mal. Aqui está dizendo falar contra, né? Aqui está dizendo falar contra.
meter a língua, né? Em determinados líderes que às vezes são cheios de defeito. Mas é só o seguinte, eu tenho que olhar assim. Por exemplo, aqui na igreja, eu só tenho autoridade espiritual sobre os irmãos desta igreja. Os irmãos desta igreja, eu tenho autoridade espiritual sobre os irmãos. Mas se for uma pessoa de outra igreja, eu já não tenho. Então, se quiser falar mal de mim, deixa os outros de lá falarem, né? Falar contra, né? Não é que o líder não possa ser confrontado. Podemos confrontar o líder, mas com respeito, né? Dizer assim, presidente, olha, respeitando a sua autoridade, que o senhor está aí na cadeira, mas com todo respeito, eu gostaria de dizer que isso aí, eu acho que o senhor está errado. Isso aí não está de acordo com a palavra de Deus, né? Deus não se agrada disso aí. O senhor me desculpe, mas eu peço que você sincero com o senhor. De respeito ou não, mas isso é verdade. Lá na política, geralmente o presidente se acerca de bajuladores que nunca dizem as coisas erradas que ele faz, né? Só faz aplaudir tudo que ele faz de errado, e aí ele cai no abismo e as pessoas não avisam que ele está caindo, né? Então, irmão, primeiro motivo, porque esse homem pode ter ficado leproso. Será que ele falou mal falou contra o líder? Vamos para o outro motivo agora. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Verso 16. Mas, havendo-se já fortificado o rei Uzias, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Agora observe, irmãos, essa lição aqui. Tudo que foi escrito antigamente é para a instrução da igreja, para que pela paciência e consolação das Escrituras temos esperança. Esse texto também. Então veja só. Então Uzias se indignou. Até agora não tinha acontecido nada, mas ele se indignou. Então nós temos que nos vigiar, para quando nós formos confrontados, às vezes corretamente, a gente não se indignar, né? Tipo assim, o guarda de trânsito nos para no sinal. E às vezes o guarda de trânsito vem com a folga, né? Vem com falta de educação, com desprezo, dependendo da sua aparência, ele pode te tratar mal. E aí você diz assim: peraí, ô guarda, você sabe o que ele está falando? Me respeite, não sei o que, sei lá, indignação, né? A ira pode subir ao nosso coração. Até agora não tinha acontecido nada com o rei Uzias, só que o rei Uzias, ele estava querendo exercer uma função para a qual ele não fora colocado por Deus. Ele era o rei, era a autoridade do reino, mas na igreja daquele tempo era o sacerdote que era a autoridade, era o sumo sacerdote que tinha a maior autoridade. E aí Uzias, porque era o rei, era o presidente do estado, ele se achou no direito de queimar incenso. É a mesma coisa que mandar o governador pregar no culto da igreja. O governador está no culto, vamos mandar ele pregar no culto. Meu irmão, o governador é autoridade lá no estado, mas na igreja, Jesus é autoridade. E ele constituiu os líderes que são autoridades espirituais dentro da igreja. Agora observe o texto aí, ó. Então Uzias se indignou, enquanto tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Olha só, que coisa mais perigosa, meus irmãos. Quando ele se indignou, a lepra surgiu na testa dele.
Ainda tem gente, irmãos, que diz aqui que o temor do Senhor significa respeito. Mas não, eu estudo a vida toda. O temor do Senhor significa medo de Deus. Então não adianta alguns teólogos querer amaciar. Não, esse negócio do temor do Senhor é reverência, irmão, é medo. Só doido não tem medo de um Deus desse. Eu tenho medo de Deus, que se eu fizer alguma coisa que Ele não se agrade, ninguém pode imaginar o que Ele pode fazer. Diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus é um fogo consumidor. O Novo Testamento diz isso, Hebreus. Então, olha, a lepra surgiu imediatamente na testa do rei Uzias. Aí diz aí, olha a humilhação. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que já estava leproso na sua testa. Por isso apressuradamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Miriam foi curada depois de 7 dias, mas o rei Uzias não. Ele ficou leproso até o dia da sua morte. O rei leproso poderia ser o título desse. Aquele homem leproso que encontrou com Jesus, ele poderia ter falado contra o líder, poderia ter orgulho. Isso aqui, o rei Uzias, irmãos, o texto diz, elevou-se o seu orgulho, soberba, altivez. Deus não suporta gente orgulhosa. E eu vou dizer assim, irmãos, o orgulho é uma herança de toda a raça humana. Em alguns no nível maior, no outro no menor, mas é o orgulho que está por trás, geralmente, da nossa atitude de rebeldia. E aí, o que levou o rei Uzias a ser ferido por Deus com lepra na testa foi soberba, orgulho. Será que hoje Deus faz isso? Faz. Ninguém sabe se até o dia da sua morte o rei Uzias pode ter se arrependido, se tornado um homem humilde. O certo é que ele morreu leproso. Aqui o texto. Mas eu acho que eu vou ficar só nesses 2 exemplos aí, porque tem outro exemplo, mas o tempo já voou, né? Vou voltar para o Novo Testamento. Esse homem leproso aí, irmãos, que encontrou com Jesus, primeira coisa que ele fez, Marcos 1,40, rogando-lhe, ele se aproximou de Jesus, rogando-lhe. O que é rogar? É pedir alguma coisa, né? Eu lembro que no caso dos leprosos lá de Lucas 17:11, quando os 10 leprosos se aproximaram de Jesus e disseram assim, Jesus mestre, tem misericórdia de nós. Eles estavam rogando. Rogar é pedir. Então, irmãos, para nós sermos curados das nossas lepras, diante de Jesus, nós temos que rogar, é pedir, né? Não pedir, ele rogar. Pedir com humilhação, com humildade, né? Pedir assim, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, sem orgulho, né? Então, a primeira coisa que ele foi rogar. Aí assim, pondo-se de joelhos diante dele. Pondo-se de joelhos diante dele. O outro evangelista diz assim, prostrando-se diante dele. Mateus diz assim, adorou. É a mesma coisa. Prostrar-se de joelho. Não, pondo-se de joelhos, prostrando-se diante dele. É adoração, adorou. Então o que esse leproso fez? Adorou Jesus. Então o texto está nos ensinando aqui, irmãos, que adorar Jesus é um fator de cura na nossa vida. Então os irmãos que estão aqui hoje, os irmãos aqui vieram adorar a Deus e adorar seu Filho Jesus Cristo. Quando eu vou orar pelo culto, eu digo assim, Senhor, abençoe esse culto de adoração, porque nós vamos lá, Senhor, para adorar a Deus e adorar seu Filho Jesus Cristo. Esse é o principal motivo. Nós somos adoradores de Deus e adoradores de Jesus.
seu Filho. São as únicas duas pessoas que nós devemos adorar. É Deus o Pai e Jesus o Filho, só. O Espírito Santo é Deus também, só que ele não recebe adoração, mas ele nos conduz a adorar o Pai e o Filho. Então, quando nós viemos para o culto, irmão, quando você estiver assim, ai meu Deus, eu não estou com vontade de ir para o culto hoje, estou com uma preguiça doida, cansado, lembre-se disso, olha, diga assim, pela fé, você se levanta pela fé, você lá fora a preguiça, fora a indisposição, eu vou adorar, porque adorando nós somos abençoados. Só eu vir ao culto e adorar a Deus, cantar louvores a Deus, estou adorando a Deus, eu sou abençoado, eu sou um adorador, Deus recompensa. Esse homem adorou. Aí eu disse assim: se queres, bem pode limpar-me. Olha, irmãos, aqui está um dilema aqui, olha. O homem disse: se queres, você pode me limpar. Ou seja, o homem acreditava, ele cria que Jesus podia curá-lo, ou limpá-lo, né? Ele queria limpá-lo. Só que ele não sabia se Jesus queria. Ele diz assim: olha, eu sei que Jesus pode, porque tudo que eu já ouvi que ele fez de curar enfermos, eu sei que ele pode me curar da lepra, mas será que ele quer? É a mesma coisa que você pode perguntar aí. Diz: olha, eu sei que Jesus pode, que ele é todo poderoso, ele pode curar qualquer doença, mas será que ele quer me curar? Era o que eu estava pensando. Esse texto aí tem um paralelo com outro texto que está em Marcos 9, quando diante daquele menino epilético, o lunático, que o pai do menino, Jesus pergunta, o menino cai ali espumando, convulsionando. Alguns dizem, é epilepsia, a Bíblia diz, é demônio. Aí Jesus pergunta assim, desde quando isso sucede isto? O pai do menino diz assim, desde a infância. Às vezes o lança no fogo, às vezes o lança na água querendo destruí-lo. Aí diz assim, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Agora esse homem aqui, ele, se tu podes, ele tinha dúvida se Jesus podia. Aí Jesus disse assim, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Aí quando o menino chegou diante de Jesus, o demônio convulsionou o menino caiu espumando e convulsionando. Aí Jesus disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias dele e não entres mais nele. O demônio saiu na mesma hora. O menino ficou como morto. E aí todos disseram, morreu o menino. Aí Jesus pegou o menino e disse, levanta. E se levantou curado. Mas aquele homem dizia assim, se tu pode, Jesus, fazer alguma coisa, nos ajuda. Aí quando Jesus falou, o homem disse, chorando, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O homem foi sincero. Ele disse, Senhor, a minha fé está fraca ainda. Eu sei que a minha fé não é suficiente, eu ainda não creio totalmente, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele foi sincero, ele confessou que ele não cria totalmente. Esse leproso aqui, ele diz, eu sei que tu podes, mas tu queres? Aí Jesus disse assim, quero. Tocou nele, interessante, Jesus tocou nele. Quero ser limpo. Aí assim, imediatamente a lepra desapareceu. E aí, o homem foi curado, né? As outras considerações que eu poderia fazer a respeito do texto, eu vou deixar para outra oportunidade. Passos de fé, 7 quintas-feiras, você traz diante de Jesus. Você crê que Jesus pode fazer isso? Jesus,